Levantamento da Defesa Civil de São José dos Campos revela que triplicou o número de queimadas registrado na cidade no primeiro semestre deste ano, se comparado com o primeiro período de 2012, um aumento de 210%. De acordo com a Prefeitura, o aumento é decorrente da estiagem que durou mais este ano e foi mais intensa se comparada com os anos anteriores. Maio foi o mês que ocorreu o maior registro de queimadas, com 56 ocorrências. O Corpo de Bombeiros informou que a maior parte dos casos ocorre em terrenos baldios. Somente na última sexta-feira, do dia 2, foram 6 chamados na corporação em 6 pontos diferentes da cidade e todos não houve registro de alguma pessoa ferida. Ainda segundo os bombeiros, os meses de agosto e setembro são considerados os piores em estiagem e é nesse período que ocorre um aumento de 40% a 60% nos casos de fogo em mato. Os Centros de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o CPTEC-INPE de Cachoeira Paulista, informou que o período de seca segue até setembro. E o Conselho de Comunicação debate normas de atuação do Ancine. O Conselho de Comunicação Social do Congresso debate em audiência pública as leis e os regulamentos que regem a atuação da Agência Nacional do Cinema, Ancine. Na audiência pública foi discutida a integração entre os órgãos que atuam na área do audiovisual. O diretor-presidente da Ancine, a Agência Nacional do Cinema, explicou que, além de fomentar a produção nacional, a agência regula o setor. Nós administramos as filmagens estrangeiras realizadas no país, fixamos critérios para a aplicação dos recursos da Condecine, que são os recursos que alimentam o Fundo Setorial do Audiovisual, além de administrar o conjunto das obrigações que a Lei 12.485 trouxe, tanto em relação ao mercado publicitário, quanto em relação às relações de coligação e controle entre as empresas que atuam no mercado audiovisual. O conselheiro da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, afirmou que não há divergências entre as duas agências. Ele disse que, em relação ao serviço de TV por assinatura, cabe à Anatel fiscalizar a atividade de distribuição dos canais. Mas a agência também regula o conteúdo em áreas distintas da Ancine. A partir do momento que a Agência Nacional de Telecomunicações tem a obrigação de garantir, por exemplo, o must carry, que é o dever do carregamento dos canais obrigatórios, nós estamos falando inclusive de canais públicos ou de canais estatais, de alguma forma a agência dialoga com essa visão de garantir o acesso daquele usuário final a um determinado tipo de conteúdo que o legislador estabeleceu. Os membros do Conselho de Comunicação Social perguntaram sobre os resultados da lei que estabeleceu um conteúdo nacional mínimo para os canais de TV por assinatura. Passado quase um ano da efetivação da lei, qual a avaliação da agência deste primeiro ano e quais os próximos passos para alguma correção de rumo, ajustes que ainda precisam ser feitos? Já foram identificados gargalos? O principal problema que nós identificamos nessa primeira fase de implementação da lei e que a agência optou num primeiro momento por não estabelecer condicionantes diretos no regulamento, é o que nós podemos dizer um excesso de reprises. Nós recebemos um conjunto de reclamações de assinantes com relação a excesso de reprises por alguns canais. Nós temos dado alertas ao mercado e a agência conduz estudos que permitirá, se for necessário, uma atuação da agência específica com relação a esse tema. Os conselheiros também questionaram o que poderia ser um excesso de atribuições da Ancine. Levantamos algumas questões, por exemplo, com relação à dupla função da Ancine enquanto agência reguladora e agência de fomento. E a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Meio Ambiente, realiza doação mensal de mudas de árvores nativas e frutíferas para a área rural. As datas deste mês serão 29 e 30 de agosto. Para participar da retirada, é preciso chegar ao viveiro municipal antes das 8 horas, nas datas marcadas para retirar a sua senha.
São distribuídas 30 senhas por dia e cada pessoa pode retirar 14 mudas, sendo 12 de árvores nativas e 2 de frutíferas. Com a doação é somente para moradores da área rural, chácaras e sítios, é preciso apresentar comprovante de residência. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já a seguir. Você confere a aposentadoria compulsória para juízes e membros do Ministério Público.